Seja bem-vindo a mais um Conversas Eternas. E no Conversas Eternas de hoje conversaremos um pouco sobre um testemunho meu. Tudo anotado aqui dentro desse caderninho. Vamos lá. Por um momento da minha vida, no dia 14 de 2 de 2025, e até antes disso, eu sempre escrevi cartas para Deus. Eu não sei se vocês escrevem, eu vou até deixar aqui uma caixinha de pergunta para quem quiser falar se já escreveu cartas para Deus. Mas eu, gente, tenho esse hábito de escrever cartas para Deus e de escrever em caderninhos assim, agendinhas, questionamentos a respeito do meu próprio caráter. O que é que eu tenho que mudar? O que é que está acontecendo comigo? Como é que eu estou lidando com as minhas dores? O que é que Jesus faria? Então, eu acho muito interessante, vocês até, se quiserem, praticar também. E alguns questionamentos que eu criei foi a partir da minha vontade de ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Nos pegamos irritados demais, falantes demais, calados demais. E tudo que é excesso estraga, né? Tudo que é excesso é ruim. E assim, gente, eu criei essas perguntas porque no dia 14 de 2 de 2025, eu fiz: Jesus, preciso ser mudada, preciso ficar mais calma, preciso ter mais temperamento equilibrado. Então, eu precisava ter a temperança, que é um fruto do Espírito de Deus. E eu quero ter todos os frutos do Espírito de Deus, porque eu creio que somos templos e moradas do Espírito de Deus. É uma consequência do Espírito morar em nós, é os frutos dele serem evidentes na nossa vida. A primeira pergunta foi como Jesus vivia. E esse estudo que eu fiz a partir dos meus próprios questionamentos foi todo no livro de João. Eu entendi que Jesus vivia em constante oração e ele era convicto da fé dele em Deus. Ele era convicto da existência de Deus. Então ele mantinha constante conversas eternas com Cristo, com Deus. E como Jesus praticava o amor? Era a minha segunda pergunta. O amor verdadeiro salva. E Jesus me disse isso: Mirelle, o amor verdadeiro salva. E o amor verdadeiro que eu encontrei em Cristo é a pregação do Evangelho em Cristo Jesus. A terceira pergunta era como eu posso e o que devo fazer para imitar a Cristo. E a resposta que eu recebi na Bíblia foi: dando frutos agradáveis a Deus. A minha quarta pergunta foi: quais as principais características do caráter de Cristo? As principais características que eu encontrei foi que Jesus praticava o amor e a justiça. A quinta pergunta era: como Paulo venceu a velha natureza? Paulo era colérico, então por isso que eu falei sobre Paulo, a pergunta. E Paulo venceu a velha natureza dele negando a si mesmo e seguindo a Jesus. Sexta semana de oração a respeito do meu caráter, a pergunta que eu fiz a Deus foi: quais eram as formas e práticas diárias dos discípulos de Jesus? A resposta já está na Bíblia. E ao ler a história de cada um deles, eu percebi que eles oravam, eles pregavam e eles obedeciam a palavra de Deus. A sétima semana, como desenvolver um caráter fiel a Deus e rico em frutos do Espírito. E eu senti muito forte no meu coração essa resposta, que é preciso ser verdadeiro e sincero diante de Deus. Que o Conversas Eternas de hoje tenha te ensinado a ter melhor e maior comunhão com Deus. Fique na paz, Senhor.